Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta com a nossa aula de matemática. E hoje nós estamos vendo os números racionais expressos na sua forma decimal e suas representações também com foco nas retas numéricas. E para a gente dar continuidade, nós vamos analisar aqui uma situação. Vem comigo aí na telinha. A professora Ana Maria pediu aos seus alunos que representassem o número decimal 6 centésimos. Veja como alguns deles representaram. A Carla, ela representou dessa forma. O João, ele colocou só o zero e a vírgula. E o Pedro, ele colocou o 6 na frente, vírgula, depois o zero. Lembra do que nós vimos aqui na aula anterior? Olha aqui comigo. Antes da vírgula eu vou ter o quê? Os números inteiros. E após a vírgula eu vou ter a parte decimal. Logo depois da vírgula eu tenho os décimos. O segundo número após a vírgula é os centésimos. E o terceiro número após a vírgula vai vir os milésimos. Então, será que Pedro, ele representou adequadamente? Observe aí na telinha. Não, porque ele colocou 6 inteiros, ou seja, eu poderia falar em valor de moeda, eu poderia dizer que ele representou 6 reais. E o João? O João representou 6 décimos, Porque é o próximo número após a vírgula, é o primeiro número após a vírgula, nós temos os décimos. E Carla? Carla representou muito bem, porque ela representou na posição 2 centésimos. Então, aí nós percebemos que, assim como nos números naturais, os números racionais, ele tem valor posicional, certinho? Observe aí, quem representou o número decimal de maneira correta foi Carla, Ela representou da forma correta. Agora, observe a tabela abaixo e responda. Observando essa tabela abaixo, qual o maior número que aparece do lado direito do quadro? Olha só, e o menor? Vamos observar aqui. Qual será o maior? O 0,5, certinho, por quê? O maior após a vírgula, Eu tenho que observar, ver aí, o maior após a vírgula, eu tenho 5. Se eu for olhar nos outros números, o 1 foi dividido em 2 partes, em 3 partes, em 4 partes, em 5 partes, em 6 partes, em 7 partes, em 8, em 9 e em 10 partes. Quanto mais eu divido um número inteiro, menor ele vai ficar. Se eu dividir um em 2 partes, logo eu vou ter a metade de um todo. Mas se eu dividir ele em 10 partes, ele vai se tornar menor, certinho? E observe aqui, então o maior é o 0,5 ou 5 décimos. E o menor é o 0,1 ou 1 décimo. Qual número é maior? O 5 décimo ou 25 centésimo? Para a gente identificar, a gente tem que observar logo depois da vírgula. Observe aqui, o 5 a gente já sabe que ele é o maior, certo? Veja bem, é muito comum nós confundirmos 0,5 com 5 e 0,25 com 25. Veja bem, aqui desse lado eu tenho os números naturais. Então, quanto mais eu acrescento, maior ele se torna, certo? Aqui eu tenho um número com uma unidade que é 5. Ele é menor que 25, porque aqui eu tenho 25 unidades. Eu tenho 5 unidades e mais 2 dezenas. Agora, aqui eu tenho um inteiro dividido em 2 partes. Eu tenho um inteiro dividido em 2 partes, ou seja, eu tenho a metade, se eu colocar aqui em figuras, eu tenho a metade de um todo. Agora, 0,25, eu tenho um todo dividido em 4 partes. Veja bem, eu tenho um todo que eu dividi
em 4 partes. Logo, esse 0,25, ele está valendo só essa parte aqui pintada. E o 5 décimos está toda essa região. Então, observando a imagem, qual é o que é menor? O 0,25. Então, eu não posso confundir os números racionais na sua forma decimal com os números naturais, certo? Sabendo disso, então, qual é o número menor? O 0,5 é maior que o 0,25, né? Ou seja, 5 décimos e 25 centésimos. Vamos para a próxima. Como se lê os seguintes números? Como que eu leio aí esse número da alternativa A? Esse número aí é 8 inteiro e 15 centésimo, porque ele tem 2 algarismos após a vírgula. E o B, como que eu leio? Lê aí para mim, diz daí que eu quero ouvir daqui. Muito bem, 7 inteiros e 322 milésimos. E na letra C? Fala aí de novo, bem alto para eu ouvir. Muito bem, 94 inteiro e 2 décimos, né? E agora, se a gente trocar aqui um pouco, agora nós vamos usar os algarismos para expressar, para representar. Na letra A, 5 inteiro e 2 décimos. Como que eu vou representar? Fala aí comigo. Muito bem, eu vou colocar o 5, a vírgula e o 2, ou seja, 5 inteiros e 2 décimos. Na letra B, 9 inteiros e 51 centésimos. Olha só como eu represento. Muito bem. E 20 inteiro e 209 milésimos. Você já sabe como que eu represento? 20 inteiro e 209 milésimo. Muito bem. Agora nós vamos ver os números decimais em reta numérica, a sua representação numa reta numérica. Observe aqui, nós temos os números naturais. Então, no número naturais, eu vou ter o 0, o 1, lembra que nós falamos? E aí, até o 9, seguindo sequência, porque os números naturais, eles são infinitos, assim como os números racionais. Então, dentro desse espaço dos números, nós vamos encontrar, por exemplo, entre o 1 e o 2, nós vamos encontrar todos os números decimais. Sempre no espaço entre um número e outro, nós vamos encontrar as partes decimais. Olha só como fica. Entre o espaço do 1 e o 2, eu vou ter o 1, o 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, até chegar no 1,9 e aí salta para o 2. Mas entre o espaço, entre os décimos, entre um décimo e o outro, eu vou ter os centésimos. Observe aí. Agora eu peguei o 1,2 décimo, 1 inteiro e 2 décimos, e 1 inteiro e 3 décimos. Entre esse espaço, eu vou ter o quê? Os centésimos. Então, entre 1,2 eu vou ter 1,21, 1,22, 1,23 e até chegar em 1,29, que são os centésimos, ou seja, 1,21 centésimo, 1 inteiro e 22 centésimos, até chegar a 1 inteiro e 29 centésimos, aí eu venho para o 1,3 décimo, certo? 1 inteiro e 3 décimos. Agora, entre um décimo e outro, nós vamos ter os milésimos, né? A setinha aí não apareceu para você, mas faça de conta que ela existe aí. 1,24 centésimos e entre 1 e 25 centésimos nós temos os milésimos. Então, eu vou ter 1 inteiro e 241 milésimo e assim sucessivamente até chegar em 1,249 milésimos. Certinho? A setinha apareceu aí, mas nós já compreendemos, né? Agora, para ver se nós entendemos direitinho, vamos analisar aqui. Quais os números que se localizam no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, no ponto E e no ponto F? Destas retas numéricas, veja que o espaço na primeira reta está entre o 4 inteiro e 1 décimo e o 4 inteiro e 2 décimos. Nesse espaço, se a gente for contar, qual vai ser o próximo número aí?
4 inteiro e 12 centésimos, certo? 4 inteiro e 1 décimo, entre esse espaço, nós vamos ter o 4 e 12 décimos. Por quê? Porque o primeiro seria 4 inteiro e 11 décimos. Agora, na letra B, a gente vai continuar 12, 13, 14, 15. Então, na letra B vai ser o 17, certinho? Olha só, 4 inteiro e 17 centésimos. E agora, nessa outra situação, nós só temos números inteiros. Entre os 5 e os 6 inteiro. Quais são os décimos que nós vamos ter? Então, no caso, como é inteiro, a parte intermediária vai ser décimos. Observe aí. Então, no primeiro tracinho, eu teria 5 inteiro e 2 décimos. No segundo, que está vazio aí, que é antes do C, eu teria 5 e 2 décimos. Então, na letra C, 5 e 3 décimos. E continuando contando, quando chegasse lá na D, qual que eu vou ter? Vai contando aí comigo. Contou? Então, já descobriu qual vai ser? Tempinho aí para você descobrir. Eu já contei, eu já sei. Sabe qual é? 5,9, que é o antecede o próximo número, que é o número natural, né? O número inteiro. Agora, aí na última parte. Eu tenho aqui o intervalo entre um e outro, eu tenho que sempre observar o intervalo, para eu não confundir. Perceberam que na primeira reta que tinha, eu estava falando entre números decimais e entre um outro. 4,1 décimo e 4,2 décimo. Nesse intervalo, eu vou ter os centésimos. Aí, na segunda reta numérica, eu tive um intervalo de décimos. Eu tinha 5 inteiro, então, o meio deles, os intervalos, iam ser décimos. Por isso, eu tenho 5,3 décimos e 5,9 décimos, porque o intervalo é decimal. E agora, eu tenho 1,25 centésimo e 1,26 centésimo. Esse intervalo de centésimos, eu vou ter os milésimos. Qual é o que representa na letra E? Vamos ver? 1 inteiro e 251 milésimo. E a letra E? Vai contando aí. 51, 52, 53, até chegar na F. Quanto deu? Isso mesmo, 1,256 milésimos. Viu só, crianças, como não é tão complicado? Se você prestar atenção dos pontos que estão sendo analisados, se é entre um décimo e outro, se é entre centésimos, geralmente nas atividades que vêm para vocês, vai ser os décimos, né? Os intervalos vão ser decimais. Mas pode acontecer de ser intervalos que você vai precisar preencher com centésimo ou intervalo que você vai preencher com os milésimos. E nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo na próxima aula. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque, nela você vai poder rever essas aulas quantas vezes você desejar. Até mais!